Beleza, galera? Começando mais um Unity Podcast, o podcast cristão que trata de diversos assuntos. Hoje eu tenho um convidado muito especial, mas antes de apresentar o convidado, eu queria falar um pouquinho para você a respeito da nossa comunidade local. Você que tem interesse de nos visitar, de nos conhecer como igreja, procura na rua Antônio Cesário, número 18, lá no Barreto, na lateral do Parque de Exposições. Nossos cultos públicos são todos os domingos às 18 horas e todas as quintas-feiras às 19 horas. Sábado também temos a nossa sala de oração às 9 da manhã. Agora voltando para o convidado, temos um convidado aqui especial. Eu não vou apresentar, vou deixar ele se apresentar. Lucas, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, meu pastor. Deus te abençoe. Já pode se apresentar aí para a nossa audiência. Meu nome é Lucas, né? Eu sou integrante, eu faço parte do Ministério Unity. Sou casado com a Juliane, pai do Pedro. Sou um cara que é apaixonado, se considera apaixonado pelo Senhor. E estamos aí, né, para servir o povo, servir o podcast da maneira que o Senhor colocar em nosso coração hoje. Aleluia. Então, Lucas, hoje a gente vai falar de teologia e vida cristã, né? A famosa ortopraxia, né? Sim. Ortodoxia fala de doutrina, ortopraxia, prática da doutrina. Então a gente vai falar desse tema, um tema muito interessante. E você é um cara, Lucas, que se interessa por teologia, né? Inclusive cursa a graduação e a pós-graduação também, teologia e liderança, né? Eu queria fazer uma pergunta para você desde já. Como você começou a se interessar por teologia? Meu pastor, eu acredito que foi pelo contexto que eu estava inserido. Quando, fazendo uma menção mais específica, quando eu cheguei no Ministério Unity, a mensagem, a forma de vida, o discipulado, isso tudo, essa maneira de servir me fez me interessar mais pela teologia, vendo as pregações, a forma que o pessoal servia à mesa. Isso tudo me fez questionar e refletir uma base que eu tive já há muito tempo, né? Eu já cheguei ali, eu tinha vamos dizer, 14 anos de convertido. Então, quando eu cheguei no Ministério Unity, que eu comecei a ver a forma que os irmãos serviam, eu comecei a ter contato com uma mensagem mais séria, mais profunda, mais teológica, isso começou a gerar curiosidade sobre o assunto. Entendi. Então o ambiente te influenciou em relação a você querer aprender mais de teologia, né? Então assim, a gente vê como que o ambiente saudável, né, teologicamente, bíblico, ele influencia as pessoas a querer aprender mais, né, cara? Isso tem mudado sua vida, Lucas, de alguma forma? De todas as formas, pastor, de todas as formas possíveis, todas as áreas, a partir do momento que eu comecei a me aprofundar, a interagir com a teologia, todas as áreas da minha vida por completo foram mudadas. Dentro da teologia, a gente costuma dizer que a nossa cosmovisão, ela define a forma que a gente serve, a forma que a gente vive, porque é a forma que a gente interage com o mundo. E quando a gente começa a estudar teologia em fundamentos, cara, a nossa vida ela é mudada por completo. Pô, legal. Assim, já aproveitando para ampliar um pouco mais o leque desse assunto, como que a compreensão teológica ela pode ajudar o homem ou a mulher de Deus na vida cotidiana e na vida espiritual? Dá para mudar, né? De forma prática, no aspecto prático, como ela muda, como ela causa assim, essa transformação? Pastor, nós podemos dizer que a teologia ela refina até a nossa vida de oração, porque nós começamos a construir, saber realmente como orar, saber realmente o que a Bíblia fala sobre oração, sobre como se portar, sobre como ser um marido exemplar, sobre como servir a igreja. Então a teologia, de forma prática, cara, ela aperfeiçoa a vida espiritual, nós nos tornamos mais devotos ao Senhor. Tem muita gente que fala que a teologia ela esfria o crente, né? Mas na verdade eu acho que é o contrário, ela faz a gente ser mais apaixonado.
ela esfria o não crente, né? É. Quando o cara tem uma fé fundamentada em emoção, em coisas assim, ela vai esfriar mesmo, cara. Porque quando ela vem com o entendimento de quem Deus é, né? Porque muitas vezes, Lucas, eu vejo que boa parte das pessoas criam um Deus caricato, segundo as suas concupiscências, né? E quando elas se deparam com o Deus bíblico, né? Isso causa estranheza para elas. Então, como você falou, essa palavra, eu acho ela muito interessante. A teologia ela vem para refinar quem Deus é. A gente olha aquele livro O Conhecimento do Santo, né? Que fala sobre os atributos de Deus, cara. Quando a gente olha para aquilo ali, a gente se apaixona mais ainda, né? Por quem Deus é. Sim, sim. Esse livro, inclusive, eu tenho ele, eu recomendo ele para qualquer um. É um livro muito profundo, né? A W. Tozer fala sobre as características de Deus. E a gente, na maioria das vezes, a gente forma na nossa mente uma imagem de Deus uma imagem que sacia o nosso interior, sabe? A gente cria uma imagem de Deus, um ser totalmente amoroso, não que ele não seja, mas a ponto que os atributos dele, por exemplo, como se o amor superasse todos os outros atributos. E não é bem isso, né? A justiça, né? Isso. Então, assim, a realidade é que, assim, a fé ocidental é uma fé muito influenciada pelo pensamento grego, né? Então, a gente olha a Deus fundamentado na mentalidade grega, não judaico-cristã, como deveria ser. E parece que Deus é até um Papai Noel, né? No nosso contexto. Sim. Na verdade, acho que até culturalmente, você vê a descoberta do Brasil, por exemplo, já começa com troca, com negociação. Os índios negociando com os portugueses, e aí você vê que isso vai indo por séculos, e isso, de certa forma, é até enraizado em nós culturalmente, onde nós nos relacionamos com Deus como moeda de troca, muitas das vezes. E não é bem assim que quando a gente começa a estudar teologia de verdade, que a gente enxerga esse Deus das Escrituras, né? Deus é soberano, né? Muitas vezes a soberania de Deus ela é muito mal interpretada, né? Sim. Ela é muito mal interpretada e muito mal vivida na prática. Porque realmente essa questão da barganha ela é muito faz muito parte do nosso contexto, né? Às vezes a gente se pega em situações no qual a única coisa que a gente sabe fazer é barganhar. Sim. A compreensão teológica mais refinada, ela traz essa proteção pra gente. Sim. E a proteção de nós mesmos, né? Sim. A gente é acostumado, talvez, desde novo, a negociar com Deus. Senhor, se o Senhor fazer isso, eu vou fazer isso. Ou, Senhor, se o Senhor mudar minha família, eu vou começar a te servir. Sempre barganhando, sempre querendo alguma coisa. Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou ser mais devoto ao Senhor. É sempre uma moeda de troca. E não é bem isso que Deus ele nos promete, né? E a gente vê que isso é tão sério que até os títulos dos nossos cultos, né, eles dão ênfase a isso, né? esse tipo de coisa, o culto da vitória. Sim. Né? Você vai no culto pra quê? Glória a Deus. Assim, eu penso que uma compreensão bíblica mais aprofundada, ela protege a gente, né? A palavra proteção, ela é bem forte nesse aspecto. Ela protege a gente de nós mesmos. Se a gente olhar para a Bíblia como ela é e começar a viver na prática aquilo que está escrito, isso é uma proteção para a gente. Então, assim, Lucas, você acha que é válido os pastores contemporâneos, né, eles terem teologia? Qual é o peso disso no contexto da igreja? Pastor, eu acho que isso deveria ser fundamental, porque quando nós não temos uma base teológica, quando nós não temos algo consistente a se apegar ou a ensinar, a gente acaba ensinando errado. A gente acaba guiando pessoas por um caminho que nem mesmo nós conhecemos. E isso é muito perigoso. É perigoso. Isso é muito perigoso. Quando nós não conhecemos o Senhor, não conhecemos o caminho que nós temos que trilhar, a gente começa a criar modelos de como trilhar um caminho que a gente não conhece. Entendi. E isso é muito
assim, é muito pesado, É. porque a gente acaba querendo servir a Deus do nosso jeito. A Entendi. gente acaba querendo moldar a forma de servir o Senhor de uma forma que seja adequada para nós. E a gente ouve falar de tantos pastores por aí, de tantos líderes religiosos, não somente pastores, mas diversos líderes religiosos de forma geral guiam os seus liderados do bel prazer, de uma forma que ele acha correto, não de uma forma que parâmetros para isso. Por exemplo, no nosso contexto cristão, a nossa bússola tem que ser as escrituras, né? Não o coração de um líder ou o coração de alguém ou o achismo. Tem que ser as escrituras. Entendi. Você na sua vida pessoal, antes de você se aprofundar biblicamente, você era um cara que assim, cometia gafes em relação à vida prática, assim? Tinha situações assim de heresia, de misticismo, alguma coisa nesse sentido? Pastor, Você pode dar algum exemplo aí para nós? Não, o senhor falar gafe é até leve, né? Eu posso me considerar um herege. Antes de você... Isso, antes de eu começar a conhecer mais o meu Senhor, né? Conhecer mais o Deus das Escrituras. Sim. Tinha muita coisas, como o caso do Paulo, quando ele encontra com Jesus no caminho. Todo mundo fala que ele caiu do cavalo, mas não tem cavalo ali no texto, né? Então, assim, a gente esses são o tipo de coisas que a gente introduz no texto porque alguém falou que era, ou você ouviu. Então, assim, a gente acaba que a nossa fé e a nossa forma de servir, ela era muito sobre o que os outros falavam. Agora, tirando essa questão interpretativa de texto, na tua vida tinha efeito, cara, ruim, assim, efeito colateral ruim? A falta de entendimento bíblico? Sim, pastor. A gente já fez tanta coisa por aí. A gente campanha de prosperidade, votos financeiros e tanta coisa que a gente já fez. Queimar coisas, porque a gente acreditava que você queimando objetos ou queimando pedido de oração que tinha mais efeito ou não. Entendi. Sobre a forma que Deus ia responder. Então, entendi. Assim, é tanta coisa que a gente já fez que só Jesus na causa. Então, assim, realmente o conhecimento, ele te libertou. Né? A verdade bíblica, ela te libertou de um cativeiro, né? Sim. Um cativeiro religioso, um cativeiro em todos os sentidos, né, cara? Intelectual. Sim, pastor. E hoje é tão leve, cara, tão doce, quando a gente começa a se apaixonar e relacionar com Deus por quem ele realmente é, não pelo que ele pode fazer. Isso isso é apaixonante, mexe. Eu até me emociono quando eu começo a falar disso, porque quando a gente começa a conhecer o Senhor de verdade, a gente começa... Tipo aquele texto, João 17, a gente começa a se mover por um conhecimento eterno, pô. Entendeu? A gente começa a se mover em Deus, a gente começa a viver por algo que não é daqui, não são os prazeres terrenos, não é sobre o que Deus pode fazer, mas é sobre ter um contato com o Criador, cara. Entendeu? Sobre o Deus que nos sustenta por toda manhã, um Deus que renova nossas forças, que está conosco independente da situação. Cara, isso é apaixonante, cara. Isso é apaixonante. É bênção, né, cara? É bênção. E assim, eu também queria colocar em aspectos práticos como que o conhecimento, o crescimento em conhecimento bíblico, como é que ele pode ajudar a igreja? Pastor, eu acho que, de forma particular, eu, Lucas, acredito que a gente começa a servir os irmãos com mais excelência. Por exemplo, a Bíblia ela fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Quando a gente começa a estudar e entender mais sobre esse amar, a gente entende que a gente serve o nosso irmão com excelência. A gente não faz ou ofende o nosso irmão de uma forma que nós não queríamos ser ofendidos, a gente trata o irmão como nós queríamos ser tratados, e isso não significa que é uma paixão pelo irmão, sabe? Mas é um zelo. A gente começa a zelar mais por Deus e começa a zelar mais pelos nossos irmãos. Nós quando, de uma forma prática, a teologia ela impede que a gente faça coisas que são forçação de barra em alguns aspectos. Ela refina os louvores que nós ouvimos e cantamos. Você vê por aí, pelos púlpitos por aí, tantos louvores sem base teológica. Quando você começa a ter um pouquinho de base, você vê que até os louvores que nós ouvimos, a gente tem que começar a cortar dos púlpitos da nossa igreja. Muitos louvores são... Entendeu? Então, assim, a teologia, ela impacta em tudo, cara. Principalmente na vida ministerial. Principalmente na vida ministerial. Ela nos faz ser mais devotos, nos faz ter uma fé não mística e uma fé racional, mas ao mesmo tempo espiritual. Uma fé racional e espiritual. Não uma fé espiritual e mística. Uma fé racional. A gente sabe no que acredita. A gente sabe como que é o Senhor que faz todas as coisas. Sabe? Você vê aquela passagem de Davi, por exemplo, quando ele tenta trazer a arca de volta, que ele tenta fazer as coisas do jeito dele e as pessoas acabam sofrendo a consequência disso pelo caminho. Acho que as nossas igrejas estão cheio desse tipo de metodologia, pessoas fazendo coisas do próprio jeito e pessoas morrendo pelo caminho. Quando nós entramos com uma pegada um pouco mais teológica, um conhecimento mais robusto, nós não queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós entendemos que a nossa forma de servir, a nossa forma de se relacionar com Deus tem que ser do jeito dele, não do nosso jeito. Benção, né, cara? Deus, ele tem trazido essa compreensão nesse tempo, né? Sim. Uma responsabilidade em relação à palavra dele. Eu acho que é um tempo que a igreja está passando por uma reforma. Aquela reforma do século XVI, né? Foi a reforma de ruptura com a igreja católica, né? Que foi a reforma da graça, né? Da justificação pela fé. Sim. Hoje eu acredito que a reforma é a reforma de entendimento, cara. A reforma da gente voltar para o lugar de onde a gente saiu. Sim. Que a igreja protestante é uma igreja que nasceu focada nas escrituras, né, cara? Sim. Lutero, ele se voltou para as escrituras sagradas e se entre aspas, se rebelou contra o sistema, né? Sim. E hoje é um tempo da gente se voltar para as escrituras sagradas de novo, porque Deus quer tirar a gente de alguns sistemas que tem prendido pessoas por aí. Sim. Eu acho que as coisas que você foi falando aí, eu tava aqui refletindo, né? Sobre louvores, tem muita coisa, né, cara? Aquilo que é simples e genuíno, puro, ele se colocou envolto em muitas cascas que hoje precisam ser quebradas de novo, né? A gente olha pro louvor, cara, e vê corrupção em relação à letra de música. A gente olha pros púlpitos e vê corrupção em relação a pregações que não são genuínas. E, infelizmente, cara, infelizmente tem se tornado apenas um produto, né? O evangelho tem se tornado apenas um produto. Sim, isso é muito preocupante. Hoje a gente se depara com pessoas que vão para igrejas apenas para consumir, sabe, o conteúdo que é liberado ali, uma mensagem, uma pregação, e não, aquilo não incorpora, sabe, não é... Encarna, né? A mensagem não é encarnada, sabe? A gente vai para ali para consumir, para ter um lugar para ir no domingo. A gente é até acostumado, cara, se houver manifestação ou não. E eu acho que Deus tá nesses últimos tempos, ele tá, sabe, levantando pessoas que não estão satisfeitas, entendeu? Pessoas que querem conhecer ele de verdade.
pessoas que querem se relacionar com Deus de forma íntegra e pura, conhecer o Deus atrás das Escrituras, conhecer o Deus que está conosco, o Pai presente, o amigo presente na hora da angústia, o Espírito Consolador, sabe? Eu acho que Deus ele tá tocando no coração das pessoas e as pessoas têm a gente vê voltado, né? Pessoas acordando para isso, cara. Calma aí, não é assim. Pessoas que se prendiam a tatuagem, boné, se prendia a metodologias, se prendia a recursos, e hoje a gente vê uma galera vindo aí, cara, que a galera só quer queimar por Jesus. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, colocando isso num aspecto mais prático, né? Qual é o limiar entre ser bênção, a partir do momento que você aprende teologia, começa a ter uma compreensão, Deus começa a abrir os olhos, e ser chato? Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar teologia, foi estudar um pouco mais, de forma mais densa, foi em 2013, né? Cara, eu fiquei chato, cara. Fiquei chato, meu irmão. Fiquei crítico, chato e tal. E inicialmente isso não era bênção, cara. Inicialmente era você se torna um cara que as pessoas não querem estar perto. Sim, sim. Qual é o limiar, cara? E o que a gente precisa fazer para evitar isso? De aprender e, cara, ser bênção. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender alguns fundamentos de evangelho. E o primeiro que eu cito é que o evangelho é Deus nos apresentando para nós mesmos. A partir do momento que a gente entra numa questão teológica, conhecendo mais de Deus, conhecendo mais da Bíblia, e a gente, em vez de olhar para nós mesmos, né, olharmos a distância que nós temos de Deus e começar a olhar para todo o redor, a gente se torna um crítico. Agora, quando a gente começa a conhecer e ver a distância entre nós e Jesus Cristo, a nossa forma, a nossa vida, ela tende a mudar. E aí a gente toca as pessoas com um testemunho, não com palavras. Eu acho que as pessoas não querem mais informações sobre Deus. Na maioria das vezes as pessoas estão cedendo informação. Olha, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. Mas não é informações que as pessoas querem mais. As pessoas querem testemunho, elas querem provar. Vida, né? Elas querem vida. E eu também sofri um pouco com isso no começo, porque era como se assim, a esposa perguntava alguma coisa e a gente, não, é isso aqui, mulher. Pá, e já... Eu sei de tudo, você não sabe de nada. E uma pessoa que a gente discipula perguntava alguma coisa, a gente receba. O cara não sabe nada, eu sei tudo. Só que quando a gente linka a teologia com uma vida de devoção, com uma vida de oração, e quando a gente começa a em vez de olhar o cisco do irmão, olhar para a trave que está no nosso olho, a gente, calma aí. Minha esposa, ela não precisa de um teólogo, minha esposa precisa de um marido que seja cheio de Deus. E aí, meu filho não precisa de um pai teólogo. Meu filho precisa de um pai que seja cheio de Deus. As pessoas que me cercam no trabalho não precisam de um teólogo, não precisam de um chato ali. Eles precisam de alguém que seja cheio do Espírito de Deus. E aí, quando eu entendi isso, cara, eu parei de ser chato. Parei de ser chato e comecei a dar mais lugar ao Espírito Santo. Eu comecei a... Qualquer argumento que eu pudesse usar, ele não é suficiente. Nós entendemos que o único que pode convencer as pessoas é Deus, cara. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, qualquer argumento que eu pudesse utilizar como teólogo, não seria o suficiente para convencer alguém. Na verdade, eu ia me tornar um chato. Então, quando a gente começa em vez de tentar convencer as pessoas, a gente começa a servir o Senhor com excelência, a descobrir mais de Deus e olhar para nós mesmos, a gente começa a transbordar o Senhor. E aí esse espírito convence as pessoas. Entendi. Uma coisa que eu acho legal é o que acontece, Lucas. Eu penso que em alguns sentidos a igreja brasileira, quando eu falo igreja brasileira no contexto geral, ela tem eu acho que batido na tecla errada. Em que sentido? A gente está se apegando em discussões que já são ultrapassadas
enquanto discussões atuais têm sido deixadas de lado, entendeu? Discussões que a gente deve fazer no nosso contexto atual têm sido deixadas de lado. Por exemplo, a gente tem discutido aí, poxa, uma discussão que tem pelo menos aí 500 anos, né? Que é a discussão da soteriologia, que eu acho importantíssimo a gente discutir soteriologia e tal. Só que a gente fala muito pouco teologicamente, a gente vê muito poucas coisas saudáveis teologicamente a respeito de política, por exemplo. Entendeu? A gente vê lado A e lado B se degladiando ali, mas uma discussão teológica. Que a discussão teológica não tem lado, entendeu? Não tem viés. A discussão teológica tem a Bíblia aberta e a gente explicando fundamentos bíblicos para as pessoas a respeito daquele assunto. Tem sido deixado de lado esse tipo de discussão. Sim, Enquanto isso, a gente tem se degladiado se a ceia é de vinho ou de suco de uva, se o batismo é aspersão, ablução, né? ou imersão. Entendeu? Que eu acho que são coisas, cara, que são importantes sim, mas dentro do contexto da igreja. Agora, a teologia pública, né? Que é a teologia que a gente lida fora do contexto religioso, ela, em algum sentido, ela tem sido um pouco esvaziada, cara. Sim. Vou dar um exemplo para você. Nós somos pró-vida, né? O cristão, ele é pró-vida, ele é a favor da vida. Ele tem que ser a favor da vida, contra o aborto por consequência. Só que será que a discussão só fica até aí? Será que é só até aí? Será que é eu ser contra o aborto e ponto final? Ou eu dar uma resposta bíblica, né? E prática? Se eu sou contra o aborto, Lucas, né? Ao meu ver, eu deveria ser um ambiente onde mais se tem adoção. Sim. Entendeu? Então, assim, isso já trata de uma teologia pública. Uma teologia sociológica, né? Social. Sim. Nesse sentido, em relação à teologia pública, o que você acha que a gente deve fazer, cara? Né? Para tentar trazer aquilo que é religioso para dentro do contexto de igreja, parar de se degladiar fora, e aquilo que é público a gente ser mais efetivo como igreja. Aquilo que é teologia pública, que a gente pode agregar, né, nas discussões da sociedade. Como é que você acha que isso pode se dar? Como é que você acha que a igreja pode contribuir? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou claro. Para responder essa pergunta, pastor, eu vou pegar até um pouquinho da sua citação, um pouquinho sobre política. Hoje a gente se prende muito em escolher lados. Só que a gente... ou a pessoa é de esquerda, ou é de direita, ou é de centro, mas ela não escolhe o lado da Bíblia, por exemplo. Ela não escolhe, por exemplo, o que a Bíblia ela fala, como o senhor citou, de ajudar essa teologia pública. Beleza, o que mais vale? Eu ir para a rua, fazer manifestos apoiando um lado, fora isso, fora aquilo, não contra o aborto, levantar cartazes por aí, encher a rua de papel, ou eu começar a arrecadar recursos e fundar um orfanato? Sabe, a gente perde tanto tempo discutindo coisas, as pessoas vão para a internet para falar de família e na verdade, eu sou de direita, eu sou de esquerda porque eu defendo isso, defendo aquilo, mas às vezes essas pessoas que defendem o que falam nem vivem o que defendem. Sim. Por exemplo, tem gente que fala, eu sou de direita porque eu sou a favor da família, mas vai ver, o cara bate na esposa, o cara bate é um troglodita com os filhos. Eu sou de esquerda porque eu amo todo mundo, isso e aquilo. Aspecto social, né? No aspecto social, que tudo tem que ser dividido, mas aí eu tô com um Rolex no braço de 180 mil. Então, assim, e a Bíblia de lado. Eu acho que quando nós começarmos a olhar mais para a Bíblia e conhecer mais o coração de Deus, a gente para de fazer movimentos políticos, a gente para de fazer coisas que vão gerar atenção e a gente começa a dar soluções bíblicas para uma nação. Sim. Soluções bíblicas para uma sociedade. Sim. E não manifestações. Eu me manifestar não é uma resposta. Assim como a gente está dizendo,
Eu ir para a rua manifestar contra o aborto não é uma resposta contra o aborto. Não é nenhum. Não é nenhum nem outro. Uma resposta ao aborto é eu fundar um orfanato. É. Entendeu? Uma resposta contra a prostituição é eu talvez estar investindo em cursos para as pessoas para capacitar as pessoas no mercado de trabalho. Uma resposta para o tráfico de drogas, para crianças que são introduzidas rápido ao tráfico de droga, talvez fosse um ensino na igreja, uma escola confessional. Sim. Então, assim, a gente quer se manifestar, quer colocar papel. Ter voz, todo mundo quer ter voz. Quer ter voz, e a Bíblia não tem voz. Ela é deixada de lado, né? É deixada de lado. Silenciada. Então, assim, isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Eu acho assim, eu penso que o seguinte, Lucas, o viés ideológico, né, tanto do aspecto progressista quanto do aspecto liberal no sentido econômico, né, de direita ou de esquerda, eles em si, eles já são uma cosmovisão, já são uma visão de mundo. Sim, sim. Né? Inclusive deísta. Quando você vai para o lado filosófico, os espectros ideológicos eles são fundamentados no deísmo. Sim. E as pessoas não sabem disso, cara. Sim. Porque elas só querem se degladiar, não querem estudar a respeito do tema. E quando eu abraço um espectro ideológico, eu deixo o outro de lado. Sim. E a Bíblia, ela é cosmovisão em si. Sim. Ela é em si uma cosmovisão. Sim. Entendeu? E é isso que as pessoas às vezes não entendem. É claro que, pastor, então eu preciso me isentar, me sair dessa discussão. Não. Nós precisamos dar uma resposta bíblica para esses temas que são contemporâneos. Sim. Parar um pouquinho, cara. A discussão, Lucas, a respeito, por exemplo, de tatuagem, ela é importante. Muito importante. Mas no que diz respeito à teologia pública, ela não tem importância nenhuma. Sim. Porque as pessoas que estão aí fora não querem saber se tatuagem é pecado, se não é. Sim. Entendeu? O que elas querem saber é como que a vida delas pode ser transformada, né? E a gente tem a chave de transformação da vida dessas pessoas. Só que muitas vezes a gente se nega porque a gente abraça uma cosmovisão, cara. Sim, sim. A gente quer ter voz, né? Quer dar a nossa opinião, não quer ouvir a opinião dos outros, porque eu acho que o debate público ele é essencial para o crescimento intelectual, cara. E para o crescimento de uma nação. Se uma nação ela quer crescer intelectualmente, se ela quer avançar em todos os sentidos, ela precisa do debate público. E nós, como cristãos, precisamos ter representantes nos mais diversos esferas de debate. Sim, sim. E infelizmente, claro que não no sentido geral, porque tem surgido alguns bons homens e mulheres aí que fazem um debate público teológico de maneira saudável, intelectual, né? Mas isso não é muito não é muito normal de se acontecer. Isso é raro, né? Sim, um ou outro e tal, que realmente vai fazer um debate público de alto nível, vai se colocar e se portar, né? Representar a Bíblia Sagrada, mas isso é muito pouco, né? Então, eu acho que nós precisamos nos voltar para os temas contemporâneos, né? E dar uma resposta bíblica para esses temas. Sim, sim. É como a gente estava falando, né? A Bíblia, né? A Bíblia fala que toda a criação ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Então, a criação aguarda uma manifestação, não informação. Pô. As pessoas não querem. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz isso. O que você acha sobre isso? Eu acho isso. Não quer informação. Não querem, eles querem manifestação. Entendeu? É sobre dar uma resposta genuína. É sobre se posicionar de forma bíblica e íntegra e divina também, de certa forma. Não fazer manifestações, ir para a internet, bombardear pessoas de informações, disso, de aquilo. Não é isso. Eu não acredito que é isso que a criação espera. Entendeu?
Eu não acredito que é isso que a criação espera. Ela espera que os filhos de Deus se manifestem, tocando a geração que vive, tocando a cidade, tocando o bairro, tocando o emprego, tocando a sociedade com o poder de Deus, com integridade, com sabedoria. Por exemplo, o senhor falou de debates. Cara, Paulo fazia isso. Paulo ia para o meio dos filósofos gregos lá e começava a falar com os caras. Cara, não é assim. Na linguagem assim, deles, né? Na linguagem deles. Então, assim, e ele deixou escrito que a mensagem dele ia diante das pessoas não apenas com palavra de sabedoria, mas também com manifestação de poder de Deus. E isso eu acho que é o que falta hoje, sabe? Não é... Eu já ouvi cristão falando que... Pessoas que se dizem cristãs falando que a política ela é algo de Deus para nós, porque Jesus vai vir e vai reinar, então a gente tem que ter homens de Deus em lugares de poder, sabe? Em lugares de excelência, em lugares de honra. E eu não olho dessa forma. Teologia dos 7 montes, né? Muito pelo contrário. O governo de Deus é um governo teocrático, onde Deus governa. Onde o coração de Deus é manifesto. Sim. Você vê que a primeira vez que esse sistema teocrático, que era quando Deus, né, ele governava, lá no livro de Juízes, por exemplo, que relata a vida de Samuel, dos juízes, quando Deus ele é rejeitado, quando esse sistema teocrático é rejeitado e um sistema humano é colocado, quando o homem começa a governar em vez de Deus, tudo vai de água abaixo, pô. Porque o homem quer fazer coisas a bel prazer, o homem faz as coisas por interesse. Então, não pelo que o coração de Deus anseia, entendeu? E o livro de Tiago, por exemplo, ele fala, a verdadeira religião é essa. Cara, visitem os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Então, assim, o que adianta a gente falar de religião, ir para a igreja, a gente falar de lados políticos, mas a gente não está visitando o órfão? A gente não está visitando a viúva. Então, que tipo de evangelho é esse? Um evangelho que só debate ideias? Que só se posiciona no campo de ideias ou realmente toca? Os filhos se manifestam. Então, eu acho que hoje está faltando essa manifestação. A gente vê que quando os apóstolos eles receberam o empoderamento do Espírito Santo, a gente vê que o livro que fala mais sobre isso, o nome do livro é Atos dos Apóstolos, as atitudes, né? Aquilo que eles fizeram depois de que eles receberam um empoderamento. Você estava falando aí, Lucas, eu estava pensando o seguinte, cara, sobre no contexto de igreja local, né, cara? O quão, às vezes, ferindo é a questão institucional para as pessoas, né? Porque esse tipo de conversa que é legal, porque a gente eleva o entendimento a respeito da questão da igreja, do trabalho da igreja, de como a igreja é sal da terra e luz do mundo. Sim. Não é só ir ao culto, mas é realmente ser igreja, ser sal, ser luz, entendeu? Sim, sim. E às vezes um ensino que não é contundente, que não é genuíno, muitas vezes eles só tornam as pessoas participantes de uma instituição. Eles fazem as pessoas se fechar numa instituição religiosa e ir ao culto. Sim. Entendeu? Sim. Só que a igreja é muito mais do que isso, né, cara? Sim. Hoje, por exemplo, pastor, se você for pesquisar uma estatística, o número de membros da igreja ele não cresce por movimentos evangelísticos. Muito pelo contrário. Ele cresce porque é um familiar de uma igreja, aí o cara vê a vida desse cara e vai para a igreja. É alguém no trabalho que vê a vida do cara e, caraca, mano, o cara é um homem de Deus. E começa a frequentar a igreja por causa do testemunho. Pela vida, né? Pela vida. E é isso, quando o senhor falou de Atos, era um pouco sobre isso. Não é tanto sobre pregação, mas é atitude, cara. Atos de justiça. As pessoas não vão para a igreja hoje. Se você for olhar, cara, de 100 pessoas, uma vai porque recebeu um panfleto. E 99 é porque tinha um cara que era exemplo, tinha uma mulher que era exemplo e que estava ali no momento de dificuldade manifestando ser filho de Deus. Entendi.
entendeu? Então o evangelho é sobre dar uma resposta. E a teologia, que é o nosso assunto inicial, ele faz essa resposta ser mais contundente. A nossa resposta não é ir para as ruas e ficar combatendo outro tipo de religião. Sim. A nossa resposta não é ficar levantando cartaz falando que eu sou contra ideologias, e isso é lógico que a Bíblia se posiciona. A Bíblia, como o senhor disse, é uma cosmovisão em relação até mesmo à ideologia de gênero e sobre causas sociais. Porém, a criação ela espera uma manifestação de Deus, né? Forte. Ela espera uma manifestação de Deus, ela espera que os filhos venham, cara, e coloquem a mão no arado e toquem com verdade, com justiça, com testemunho, com o poder de Deus. Então eu acho que a gente tem que parar, sabe? Parar um pouquinho com os movimentos, parar um pouquinho com as informações e voltar para o nosso quartinho de oração e entender, sabe, o que Deus quer de nós. E conhecer mais o coração do Senhor. E com um estudo aprofundado, a gente pode colocar isso em prática. E assim, a gente vê que os cristãos protestantes do início, né, ali do século XVI, XVII, XVIII, cara, eles foram muito influentes, né, cara, na sociedade. Sim. Você vê que as grandes universidades no mundo foram fundadas por cristãos, cara. Sim. Harvard, Yale, sim, Princeton, entendeu? Várias universidades, várias... Então, assim, a igreja, ela precisa entender o que é ser sal e começar a se mover para realmente ser sal. Sim. Para realmente ser luz do sim, mundo, entendeu? E hoje, infelizmente, a gente tem se fechado dentro da instituição e ficado ali confortável, porque a instituição tem, né, uma estrutura top e legal e tal, mas a gente precisa voltar para essas discussões que são mais voltadas para o campo de como eu estava falando, da teologia pública, para o campo de ser efetivo biblicamente, né, naquilo que a gente faz na nossa vida, né? E assim, eu acho muito legal esse viés que a conversa tomou, porque eu penso que essa é uma das principais faltas da igreja nesse tempo. Sim. Entendeu? Uma das principais faltas da igreja nesse tempo é o esclarecimento teológico da sua responsabilidade social. Sim, sim. Outro esclarecimento, eu acho que vamos colocar o nome de teologia da fé. Quando a gente olha para a fé que Deus espera de nós, será que é uma fé que, por exemplo, eu estou vendo que esse teto está caindo aqui, a fé é uma fé que Deus vai me livrar, ou uma fé que me faz satisfeito em Deus, independente do que acontecer aqui? A gente, quando coloca, vamos se dizer, falando de uma teologia de sucesso também, numa perspectiva bíblica, o sucesso não é se está dando tudo certo. Por exemplo, Paulo, Deus queria que ele tivesse... queria que ele fosse para um lugar, e ele estava indo rumo a esse lugar. E nesse caminho, ele vivendo o que Deus tinha para ele. A cobra mordeu ele, o barco afundou, eles passaram por tempestade, e assim... E você vai falar que Paulo não teve sucesso? Hoje não. A nossa perspectiva, vamos dizer, uma teologia do sucesso, é que se está dando tudo certo. Na minha perspectiva. Na minha perspectiva, é se eu estou tendo um emprego bom, se minha família não está passando necessidade, se tudo está indo bem politicamente falando, igual a gente estava falando aqui, se o mundo está dando tudo certo, e não é se o coração de Deus está sendo manifesto. É porque a gente está muito voltado, cara, para uma questão humanística, né? Sim. Tudo tem que rodar ao nosso redor. Sim. A gente é o centro de todas as coisas. E aí acaba que se não tiver tudo bem na minha perspectiva é porque Deus não tá ali, é porque eu não tô tendo sucesso. Sim. Sucesso não é sobre a minha perspectiva. Sucesso é a respeito da perspectiva de Deus. É se eu tô vivendo o propósito de Deus, o propósito eterno. Sim. Por mais que para mim ou para outra pessoa que me olha, aquilo ali seja totalmente prejudicial, né? Sim, sim. Tem gente que quebra financeiramente para voltar pro propósito. Sim. Tem gente que tem uma doença e volta pro propósito.
Sim, sim. entendeu? Eu, como experiência pessoal, cara, quantas vezes eu já recebi propostas de emprego de ganhar 2 ou 3 vezes mais do que eu ganho. Só que não é o dinheiro que move. Eu já me movi muito nesse lugar. E só que hoje eu vejo que é o coração de Deus, cara, é o que ele quer. As pessoas às vezes tomam decisões falando assim: "Ah, não, eu preciso dar uma É o melhor pra mim e pra minha para família. minha família, Deus conhece meu coração". Mas será que a gente conhece o coração de Deus? É, Será que a gente conhece o que Deus ele espera de nós? Então, eu acho que a gente precisa sim, pastores, líderes precisam ter uma vida, entrar nessa caminhada teológica, entendeu? Entrar nessa caminhada do conhecimento, para a nossa forma de servir o Senhor e servir os irmãos se refinar. sim. A gente já vai estar finalizando daqui a pouco. E uma coisa também muito importante, Lucas, que eu acho que precisa ser falada, é quanto mais teológico nós somos, mais servos de Deus e da igreja nós precisamos ser, Isso, entendeu? é isso, Mais servo de mais conhecimento bíblico eu tenho, mais humilde eu preciso ser para servir a igreja. é Se isso. voltar meu coração, voltar minha mente, meu intelecto para servir o corpo de Cristo. Por mais que o servir o corpo de Cristo seja com a vassoura na mão, Sim, entendeu? sim. Então, assim, é como o Hernandes Dias Lopes fala, eu costumo repetir essa mensagem constantemente. Luz na cabeça, fogo no coração, né? É. Tem uma parada que Hernandes Dias Lopes diz até no livro de Pastor para Pastor, que é o seguinte: você sabe que você é vocacionado por Deus, não é quando todas as portas se fecham e você só vê o ministério para entrar. É o contrário, é quando você tem o mundo para conquistar. Todas as portas Todas as abertas portas estão abertas, mas você não se vê em outro lugar a não ser no ministério. no ministério. Isso é muito forte. Eu acho que Deus ele tá levantando, sabe, pessoas que queimam por isso ultimamente. Eu acho que Deus ele tá dando esse start, porque ele tá aí, né, cara, batendo na porta. Logo, logo o homem tá rasgando esse céu aí. E eu acho que o desejo maranata, ele precisa queimar no nosso coração mais do que qualquer coisa. É. E um outro perigo também, Lucas, que eu acho que a gente precisa tomar cuidado para que o ministério não seja um fim em si mesmo, Sim, né? sim, A gente não queira viver o ministério pelo ministério, como uma conquista pessoal, mas precisa ser realmente uma vocação, né? sim. Nem todo mundo foi vocacionado para o pastoreio, para ser um mestre, né? Sim, sim. Eu ouso dizer que nem a salvação ela é um fim em si mesma. A salvação ela é a porta de entrada É o para uma. meio. Ela é um meio ao qual nós viveremos a eternidade com o Senhor. Ah, Nem a salvação é um fim em si mesmo. Às vezes a pessoa vai para a igreja para querer ser salvo. dele, por ele, para ele, são todas São as todas coisas. as coisas. A gente precisa voltar para esse lugar de entendimento, porque eu acredito que as coisas estão se caminhando para o fim, né, cara? Sim, Para aquilo que sim. Jesus determinou que fosse. Então, quanto antes os irmãos acordarem, aqueles que estão dormindo, é claro, Sim, né, sim. abrirem os olhos para enxergar aquilo que está ao nosso redor, né, vai ser melhor para nós, vai ser melhor para a igreja. A igreja vai deixar de ser apenas uma instituição religiosa, vai começar a ser igreja de verdade, como Jesus planejou que ela fosse. E a gente que se o Senhor deu uma porção de graça, cara, pra gente conhecer um pouco mais da palavra, que a gente possa ser instrumento, cara, de Deus nesses dias para poder ajudar, cooperar com que os olhos sejam abertos, Sim. né? Sim, com certeza. Pastor, eu me considero um cara estudioso e hoje logo, logo a gente vai estar formando em teologia, em pós-graduação, em teologia também. E eu vou te falar, cara, se qualquer um pedisse meu diploma em troca do conhecimento de Deus, cara, tá aí, tá na mesa, meu cargo eclesiástico, qualquer coisa, meu emprego, tá tudo na mesa aí, cara. Eu acho que o que importa hoje é você ser tomado pelo Senhor e ser apaixonado por Ele de verdade. A teologia faz isso, cara. Você vê, né? Você não vê pessoas falando que a teologia deixa você apaixonado, cara, mas mexeu comigo de uma forma
que, cara, fez uma ferida em mim que, pelo meu amado, que não tem como, cara. Não tem como. Benção, né, cara? Glória a Deus. Eu acho que é isso, Lucas. Acho que foi de bastante contribuição esse podcast dessa noite. E desde já queria te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, meu Obrigado por pastor. esse momento de mesa comigo aí. Obrigado por cooperar. Se quiser deixar um abraço pra galera, pode ficar à vontade. Daqui a pouquinho a gente vai estar finalizando. Amém. Eu queria deixar um abraço para a galera do nosso ministério, né? Ministério Unity. Queria também deixar um abraço para a Igreja do Senhor como um todo e dizer para você, cara, volte pro quartinho, cara. Antes de tentar fazer qualquer coisa para o Senhor, antes de tentar fazer qualquer coisa para a igreja, volte para a devoção, volte para o quarto de oração, vai conhecer o Senhor, cara, porque isso vai mudar a sua forma de servir, isso vai mudar quem você é, isso vai mudar a sua família. É esse homem e essa mulher de Deus que Deus espera. Pessoas de quartinho, pessoas que queimam, que estudam sobre o Senhor e anseiam estar por Ele. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Semana que vem tem mais Unity Podcast. Tamo junto.